porque terminou o mês, acabou, então não vai ter mais. Não, nós vamos, é a nossa quarta atividade, daí na semana que vem, como começa o mês de julho, né, então quer dizer que não vai, a gente ainda não retornou, né, não vai retornar ainda no mês de julho nas atividades, então a gente vai continuar com as nossas lives nas quartas-feiras, projetohistoriano.com, dentro daquelas temáticas que a gente já comentou, né? Os temas contemporâneos transversais. O que significa isso para quem não acompanhou as outras nossas atividades? Então, dentro da Base Nacional Comum Curricular, a gente tem as temáticas dos conteúdos das aulas de história, né? Que também estão lá nos livros didáticos, e a gente tem as temáticas que vão além das aulas, né, que elas podem estar entrando em contato com outras disciplinas que não só a aula de história. Então, por exemplo, a temática que a gente vai trabalhar hoje, que foi proposta pela professora Janaína, que qual o seu lugar na construção de uma sociedade antirracista, ela vai entrar em contato com várias temáticas que não só a... Agora Oi, sim. Xana, falta tu entrar lá no Instagram. Entra lá na live do Instagram. Só tens que entrar lá do Instagram também, ver se tu consegue entrar lá. Mas precisa ser no computador ou pode ser no celular? Não, no teu celular normal. Pode entrar lá como se tu estivesse assistindo a live e daí eu te chamo para entrar. Tá? Só para a gente conseguir fazer as duas conexões ao mesmo tempo. Então, eu estava explicando para o pessoal do nosso projeto, né? E o objetivo dele, então, é estar entrando em temáticas que têm relação com o cotidiano dos nossos estudantes, e temáticas de preferência, a gente está dando, né, mais ênfase às temáticas do Brasil, falamos também coisas que afetam diretamente a nossa sociedade, como essa temática hoje que a professora Janaína propôs, e a ideia é vocês participarem também, podem mandar perguntas tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, que a gente vai acompanhando ali, e a gente vai tentando responder nas duas. Só vou... Isso, agora fechou. Agora tu tá lá na live do Instagram também. E eu vou te convidar, e daí você tem que ficar olhando para as duas... nas duas telas. Ah, senhor. Vou aqui, então. Eu vou baixar um pouco o meu volume aqui. Baixar o volume. Dá interferência de novo, e daí já era, né? Deu, agora sim. Fechou, então. Agora estamos online nos dois... nas duas plataformas. A internet nos possibilita isso, né? Estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. Então, Jana, e como a gente só tem uma horinha, tu vai ver que vai passar bem rápido, né? E esse pessoal participar é melhor ainda, porque daí o pessoal vai dando ideias e a gente vai comentando junto, né? Aqui no Instagram não tem como ter a temática, mas eu vou repetir para quem entrou agora. A pergunta, né, que a gente vai tentar responder ou tentar pelo menos questionar e fazer vocês refletirem é qual o seu lugar na construção de uma sociedade antirracista, certo? Então, a Prof. Jana é a nossa palestrante hoje, né, então a palavra é dela, e aí a gente vai depois fazendo alguns comentários e vocês também fiquem livres ali para fazer os comentários e a gente vai depois agregando na live. Então, a palavra é sua, Jana. Então, boa noite, né, a todas, a todos. Parabenizar a nossa colega Luciana por essa iniciativa, né, o grupo de professoras de História do CEMIA, para quem não conhece, o Centro Educacional Municipal Iracema Martins de Andrade, de Barreiros. E muito legal ter essa oportunidade de fazer uma troca, né, de conhecimento, de experiências, e se aproximar, pelo menos virtualmente, né, nesse momento em que a gente está distante fisicamente. Sim.
Então, esse tema, qual o seu lugar na construção de uma sociedade antirracista, é um tema que está desafiando muito a atualidade, né, Lu? Especialmente na atualidade, né? Sempre foi um tema caro, um tema importante, uma ferida aberta ainda na história do Brasil e dos demais países que foram colonizados, mas atualmente, em virtude dos protestos ocorridos em vários países, né, a iniciar nos Estados Unidos, com a morte do jovem George Floyd, né, se não me engano, né, no dia 25 de maio, que repercutiu bastante essa questão do racismo, né, e foi muito interessante, tem sido muito interessante que a gente vê nessas manifestações um percentual muito significativo da população branca, né, participando, aderindo-se, ou seja, percebendo que faz parte do problema, né, faz parte do problema, então ela precisa também se engajar, a população branca, para fazer parte da solução, né. Então, quando a gente ouve falar nesse tema, racismo ou antirracismo, geralmente as pessoas têm uma expectativa que a gente vá falar especialmente da população negra, né? E que a gente, portanto, torne mais uma vez o negro, a negra, como tema da discussão, quer dizer, como objeto de estudo. O pior é isso, né? Como objeto de estudo. E, ao fazer isso, a gente talvez não perceba o tempo todo, mas a gente está racializando um tipo de sujeito, né, que obviamente não só o sujeito negro, mas quando a gente se refere à raça, ao racismo, nós que somos lidas como brancas, na sociedade brasileira que vivemos, né, nós não nos olhamos, não costumamos nos olhar e dizer, eu sou de raça branca, né, vou discutir o racismo, então também faz parte de uma discussão minha, né, a gente costuma a entender que a discussão de raça é sempre do outro que é o exótico, que é o objeto do estudo, que é o diferente do europeu, que é diferente do padrão do homem universal, né, então, a gente etniza, racializa o negro, o indígena, né? E assim vai. Mas nós não costumamos olhar para a gente mesmo. Então, o objetivo dessa conversa hoje é a gente justamente perceber-se como temos um papel importante de, primeiro, enxergar-se, se é para a gente atribuir racialidades aos seres humanos, então também vamos atribuir a nós, né? Apesar de que a gente sabe que no discurso científico ela não se sustenta, né? Biologicamente a questão da raça não se sustenta desde o século XIX. E, aliás, esse é um argumento, assim, às vezes até perigoso, né? Já na escola lá, algumas reuniões pedagógicas, já vi isso. Janaína, mas vai falar de raça? Poxa, tu não sabia que raça não existe, é uma raça humana só, né? Vem aquelas discussões. Eu me lembro muito de alguns professores em especial falando isso. Só que, embora ela não exista biologicamente, não faça sentido biologicamente, ela existe enquanto um discurso social, né? Ela existe enquanto um discurso que não só racializa as pessoas, mas ela inferioriza as pessoas, né? Ela hierarquiza para inferiorizar, e isso afeta de toda maneira a vida das pessoas, né? Então, penso que cada um de nós, independente do seu aspecto físico, tem que se colocar como corresponsável nessa construção de uma sociedade antirracista. Por quê? Porque a gente não pode imaginar que nós um dia viveremos uma democracia no Brasil e ainda convivermos com a naturalidade que a gente convive, na maioria das vezes, com o racismo, né? Se a gente pensa uma democracia e a gente, então, no sentido da democracia, a gente quer todos, se
todos e todas, independente do seu pertencimento étnico, religioso, sexual, orientação sexual, de gênero, enfim, se todos não estiverem incluídos nesse projeto de sociedade brasileira, a gente, de fato, não vai ter uma democracia, né? Só que, claro, a gente tem papéis diferentes nessa luta pela construção da democracia racial ou de uma sociedade antirracista, que é muito urgente, né? Então, eu, professora Janaína, ou você como professora Luciana, como professoras de história, mulheres brancas, nós não vivenciamos na pele o racismo, né? Então, a gente pode falar sobre o racismo, mas a gente não pode falar da dor de ter vivenciado o racismo, né? Então, nós podemos ser protagonistas também, mas não o mesmo protagonismo de quem viveu o racismo, né? Nós podemos ser ativistas, ativas na luta por uma sociedade antirracista, né? Então, aquela questão que até tu colocasse alguns dias atrás na nossa página, né? Sobre lugar de fala, né? Bem interessante aquele infográfico que tu colocou ali no nosso perfil. Então, de que lugar de fala eu estou falando, né? Eu estou falando enquanto mulher, mãe, branca, pertencente a uma família interétnica, né? De classe média, né? Moradora do sul do Brasil, né? Então, preciso me reconhecer que eu tenho privilégios, né? Eu preciso me reconhecer. Enquanto mulher, eu sofri e sofro, estou sujeita a sofrer algumas opressões, né? Mas não posso comparar minha opressão de ser mulher branca com uma opressão de uma mulher negra num Brasil racista, né? Não posso. Ou de um homem negro num país racista. Então, eu preciso reconhecer os meus limites do meu lugar de fala. E isso é um aprendizado, né? Isso é um aprendizado, né? E é um aprendizado diário, porque se a gente se percebe enquanto corresponsável, eu sou responsável e eu também habita o racismo em mim. Então, eu sou responsável por estar atenciosa aos meus atos, aos meus gestos, aos meus olhares, às minhas práticas cotidianas, para tentar não ser racista. Porque o racismo está em todos nós, porque o racismo no Brasil, ele é estrutural, né? Ele não é superficial, ele não está assim na minha escolha de Janaína, vou escolher não ser racista desde a minha infância. Você não se percebe. E a pessoa branca, né? A gente tem essa vantagem, né? Entre aspas, mas de não ter a necessidade de pensar sobre o seu pertencimento racial. A gente simplesmente é branco, né? O que não acontece com uma pessoa negra indígena, que ela vive amedrontada na expectativa da reação do outro e da outra, porque a sociedade não a deixa esquecer que ela é negra, né? Então, é muito diferente. Então, uma palavrinha outra que é importante nessa discussão é a palavrinha da branquitude, né? E a palavrinha da branquitude, ela pode ter diferentes significados, né? Então, assim como a gente tem a negritude, né? A gente tem a branquitude. Essa branquitude, essa atuação da pessoa branca na sociedade, ela em que ela vive numa sociedade em que majoritariamente os bens e o poder, a sociedade em si estruturalmente a beneficia, ela pode optar por, eu me reconheço branca, me reconheço como fazendo parte de uma sociedade que me privilegia, mas eu não quero me beneficiar. Eu percebo o quanto é injusto, porque se eu sou privilegiada, eu estou
favorecendo com isso a opressão de alguém, né? Porque os direitos não estão sendo distribuídos igualmente, né? Então, eu posso assumir uma postura de uma branquitude crítica, né? Que é o ideal, que é o esperado. Eu me reconheço branca numa sociedade doentia em que vive um racismo estrutural e eu não quero compartilhar disso. Mas também há várias pesquisas, inclusive várias pessoas que assumidamente têm uma branquitude acrítica. Elas sabem que têm privilégios e elas sim se consideram superiores aos outros grupos que são mais vulneráveis na sociedade. Então, impressionante, mas tem essa branquitude acrítica. Então, a gente está atenta para que isso não... A minha gata subiu em cima dos papéis que eu deixei aqui separado, ela está aqui bem em cima, afogada. Eu botei uns vídeos de passarinho aqui para a bolinha ficar calma, dela não fica atrapalhando. Dela tá dormindo. Não tinha pensado nisso. Ela vê que ninguém tá dando atenção para ela, ela começa a pegar coisa, destruir coisas. Dá certo? Dá certo? Dá, ela tá dormindo, ela. Ah, legal, não sabia disso. Gosto de passarinho, por isso tem passarinho ao fundo aqui, não é da minha casa, não, é da TV. Deixa eu pegar para mostrar pro pessoal ela. Tu querias que eu abri ali já. Ah, que linda! Essa folgada em cima da mesa aqui. Tem que estar onde a gente está, né? Eita. Eu abri o site, Jana. Tu queres que eu abra alguma coisa enquanto tu vai falando? Daqui a pouco eu vou querer que tu abras, né? Então a gente estava falando da branquitude, né? É importante só pincelar, porque a gente não vai dar tempo de aprofundar muita coisa, né? Mas a branquitude, ela não aparece do nada, né? Ela não aparece à toa. Essa branquitude tem a ver com a nossa área, ela tem a ver com a história, né? Ela tem a ver do modo como nós, enquanto país, fomos nos constituindo desde a grande invasão portuguesa, né, no século XV, e que essa invasão portuguesa, ela esteve atrelada a um projeto de início de capitalismo, né, de estar buscando novas terras, e essa mentalidade imperialista europeia, esse modelo de civilização, né, ele implementou em nós, e até agora, né, um modelo de colonialidade. Nós deixamos daquele momento de colônia, né, oficialmente em 1822, lá da independência do Brasil, só que essa opressão colonial sobre nós, e não só sobre os nossos corpos, mas sobre a nossa mentalidade, dos nossos antepassados, imprimiu em nós uma mentalidade muito colonial, né? A colonialidade está posta entre nós. Então, nós ainda temos que nos esforçar para nos desprender dessa colonialidade e valorizar a nossa ancestralidade indígena e afro-brasileira, né, africana. Então, essa colonialidade atrelada ao capitalismo, atrelada à escravidão, nos trouxe importantes características que estão na nossa estrutura e que a gente luta muito para se desprender disso. A gente tem um sentimento até hoje de desvalorização da nossa história, da nossa memória, do nosso povo, e uma supervalorização com o que é de fora, né? E aí, como esse modelo de civilização, esse modelo de humanidade que a colonialidade trouxe para o Brasil, ele se estruturou de forma tão sólida, esse modelo trouxe também um modelo de humanidade, né? Qual é esse modelo de humanidade? Com base nesse homem branco, católico, heterossexual, né? E que serviu como um padrão universal, mas nós não estamos nesse padrão universal, né?
Então, a partir dali, isso foi século XV, foi se constituindo, século XVIII, XIX, é que a escravidão foi ter um fim, né? O Brasil, o último país das Américas a encerrar a escravidão, né? Então, não faz tanto tempo assim, nos imprimiu uma força muito grande de desvalorização da sua própria história e da sua própria gente. E mesmo a escravidão encerrando, esse modelo de hierarquização dos corpos, hierarquização de projetos de civilização e de sociedade, ele se manteve, né, até hoje. Então, aí no século XIX, vem a questão da ciência entrar com um discurso muito forte, né, imprimindo a questão da eugenia, né, querendo associar características físicas do corpo humano com características de caráter, características psicológicas, culturais, e, logicamente, eram cientistas europeus fazendo essas experiências, e eles tomaram como a base dessa pirâmide humana social, os outros tipos que estavam bem diferentes do dele, né? Então, esse pensamento eugênico fortaleceu muito essa visão racista que a gente tem até hoje, né? E que a sociedade brasileira, num processo civilizatório de final do século XIX e século XX, ela vai seguir esse modelo europeu, né? Então, a gente tem início do século XX, a eugenia, daí temos os movimentos nazistas, fascistas, que tem a base eugênica, né? E então a sociedade brasileira vai ser muito fruto desse movimento internacional em que os intelectuais, os cientistas sociais brasileiros do início do século XX, escritores, Monteiro Lobato, por exemplo, né? Vão estar referenciando esse discurso de que o negro vale menos e de que o branco vale mais, né? E essa busca pelo embranquecimento da sociedade, com projetos com projetos de sociedade, né? Apostando que a sociedade, com o passar das décadas, ia embranquecer a tal ponto que o negro ia sumir, que o indígena ia sumir, né? E aí estamos nós até hoje lutando com a presença do racismo na estrutura da sociedade brasileira, né? Mas o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Essa questão, assim, bem importante, né? Então, um passo importante... Deixa eu tomar uma aguinha. Pode tomar. Respira. Respira, não pira, né? Falando, né? O pessoal tem os comentários aqui, depois a gente faz um apanhado, tá? Mas podem ir escrevendo ali, tá? Depois eu dou uma olhada ali. Estou vendo, mas a gente só não estou interrompendo a Jana para ela poder fazer essa primeira parte, depois a gente botar a discussão. Podem continuar fazendo os comentários ali. Então, eu ia entrar na parte do que a gente pode fazer, né, na prática para construir uma sociedade antirracista, mas antes eu queria mostrar alguns livros de autores que foram chaves para fazer a crítica dessa sociedade racista, dessa presença da colonialidade que atrela o racismo, que está vinculado aos sistemas econômicos capitalistas, né? Que a gente vê tanto agora, né, nesse momento de pandemia, o Covid, esse dilema, né, das prefeituras, dos estados, dos países, né? Vamos fechar tudo e vamos cuidar das vidas? Ah, não, mas precisamos abrir para cuidar da economia, né? Então fica assim uma coisa, tentando pesar o que vale mais, né? E aí que você vê quanto que a economia está atrelada ao funcionamento do Estado, né, dos governos, e aí, nesse momento de fragilidade em que vivemos, é que a essência da sociedade brasileira fica exposta, né? E a desigualdade social e racial que a gente vive no nosso país, ela está escancarada, né?
Apesar dessa doença, né, da Covid, ela ter chego no Brasil por conta das classes sociais mais altas, né, que viajavam para o estrangeiro, não é uma doença daqui, mas ela se propagou nas periferias, né, e se propagando nas periferias, ela atingindo essa contaminação comunitária, como eles chamam, né, os que mais podem estão em casa, né, nós, mais uma vez, isso é mais um nosso recorte do nosso privilégio, né, nós estamos em casa, quer dizer, eu mais ou menos, né, que a Prefeitura de São José exigiu que eu voltasse ao trabalho, mesmo readaptada, portanto, adoecida, mas estou indo trabalhar, mas enfim. Só que essa doença, apesar do contágio, é um contágio democrático, não é tão assim democrático, né? É uma doença que tem um recorte de classe social e raça, né? Porque quem pode ficar em casa e não trabalhar está se cuidando. O pobre, que é a maioria negra, o trabalhador informal, que é de maioria negra, está sendo mais exposto. E esse pobre, logicamente, não tem um plano de saúde, né? Que vai lhe proporcionar uma outra oportunidade. Não quer dizer que o sistema público seja ruim, mas às vezes ele é insuficiente. Então, logicamente. Até porque se precisar, né? Tanto o pobre quanto o rico vai precisar do SUS para poder fazer o exame, né? Ele vai precisar. E aliás, se percebeu a importância de fortalecer o sistema de saúde pública, né? Nisso também. Mas enfim, então, esse é só mais um exemplo de como o racismo estruturado na nossa sociedade, ele está posto, que a população negra já é a que mais morre no Brasil, também pela Covid, né? Fala-se em grupo de risco, mas quem é negro ou negra no Brasil já nasce sendo grupo de risco, independente da epidemia, né? Há uma epidemia que nasce pelo racismo, que para nós, a maioria de nós, passa desapercebido por não sentir na pele, né? Mas então, já quero trazer uma pessoa que foi um pensador muito importante para essas questões, que quem tiver a oportunidade e interesse de ler, que é o Frantz Fanon, né? Esse é um dos livros dele, morreu jovem, aqui da América Central, da Martinica, né? O Frantz Fanon foi um psiquiatra, filósofo importante, e ele, na década de 50, foi o primeiro a denunciar a questão da branquitude, a denunciar a questão da colonialidade, a denunciar a questão do racismo, né? Então, foi um precursor muito importante. Esse livrinho é um livrinho falando da vida do Frantz Fanon, muito interessante, que é escrito por Davidson Mendes Faustino, que é de 1918. No Brasil, a gente tem, claro, várias pesquisadoras e pesquisadores negros, depois no final a gente pode, no momento das perguntas, a gente pode estar mostrando, né, mas é importante falar, de mais recente, que ainda é vivo, que fez aniversário agora no mês de junho, Kabengele Munanga, né, tem muitas obras, né, a professora Sueli Carneiro, que é fundadora do GLE10, que é um importante site de pesquisa para as questões raciais, né? Tem bastante publicação de artigo, Sueli Carneiro, né? Entre outros, né? Entre outros. E a Grada Quilomba, é uma autora que está sendo muito discutida, uma jovem, ela é portuguesa, nasceu em Lisboa, mas tem os pais de origem africana, e fez o doutorado dela na Alemanha. E aí, nesse livro dela, que é um pouco sobre a tese dela de doutoramento, ela vai entrevistar várias mulheres da idade dela, mais ou menos, que passam pela experiência do racismo cotidiano. E aí, nesse livro, antes da gente falar do que a gente pode fazer para uma sociedade antirracista, é interessante que um dos autores que ela usa, Paul Roy, ele vai relacionar 5 etapas, 5 passos que
a pessoa branca passa até chegar no ponto de se perceber ativa e corresponsável para construir uma sociedade antirracista. Então, Paul Gilroy vai colocar vários pontos. Então, ele vai dizer, primeiro passo, ninguém sai de um passo racista para um passo de ativista racial, né, antirracial. Então, ele vai colocar o primeiro passo é a negação. Não sou racista. Imagina que eu sou racista, né? Não sou racista. E aí, várias pesquisas brasileiras falam sobre isso, né? Uma pesquisa no Datafolha, no final da década de 90, uma pesquisa do Instituto Perseu Abramo, de 2003, também faz uma pesquisa que pergunta o seguinte, na sociedade brasileira tem racismo? Aí, quase 90% das pessoas afirmam que sim, tem racismo. E você é racista? Não, eu não sou racista. Aí, quase 90% também das pessoas dizem que não são racistas. Então, é uma sociedade interessante essa nossa, né? Que tem racismo, mas não tem racistas, todo mundo né? diz que não é, né? Então essa o Podroga porcentagem está errada. Então, daí o Podroga vai falar um pouco disso, né? O primeiro passo da pessoa branca costuma ser a negação. Não tenho nada a ver com isso, esse problema não me pertence, eu não sou assim. Depois, ele diz que passa por uma vergonha. E aí você pensa, né? Mas, poxa, realmente, né? Realmente, aquela pessoa me falou faz sentido. Aquele meu posicionamento realmente não foi legal, foi racista. Aí passa por um passo da culpa, se sentir culpada, né? Putz, né? Então eu tenho algum papel, alguma responsabilidade de culpa, então ele vai falando. Aí depois ele fala do reconhecimento. Um pouquinho. Ele vai falar do reconhecimento. A pessoa, ela nega, a pessoa, ela se culpa, a pessoa, ela tem vergonha, aí, por fim, ela reconhece que sim, faço parte desse número de pessoas brancas racistas, sim, já fui, pelo menos, cúmplice em algumas situações que eu poderia ter me manifestado, e aí, por último, e mais importante, é você, então, agir de forma ativa, né? Você reparar. A reparação. A reparação é um passo muito importante, né? Então, psicologicamente, ele vai dizendo assim que o nosso ego vai seguindo esses caminhos, né? Vai seguindo esses caminhos até chegar nessa fase da reparação. E aí, nessa fase da reparação, a Grada Quilomba, ela vai dizer para a gente assim, não é tão importante você, pessoa branca, fazer a pergunta, será que sou racista? Porque essa pergunta já é desnecessária. Você é racista. A pergunta é, o que eu posso fazer para colaborar para uma construção de uma sociedade antirracista, né? Esse que é o papel importante. Então, acho que daí a gente segue, então, para essa etapa, que daí seria uma última, né, de pensar alguns passos, né? O que fazer, então, para eu avançar? Eu reconhecer que eu tenho privilégio, sim, faço parte de uma branquitude, mas eu quero fazer parte de uma branquitude crítica que não quer colaborar para a permanência desses privilégios. Eu quero abrir mão desse privilégio. Mas, até não sei se foi a Sueli Carneiro que eu vi esses dias falando o seguinte, não é nem questão de abrir mão de privilégios, é você reconhecer que o direito que você tem de ter políticas públicas que te atenda bem, você também reconhecer que é o direito do outro também, da outra, ter esse direito também, né? Então, abrir mão de privilégio ou atuar para que políticas públicas de equidade racial, elas sejam postas a todos, em que o atendimento
nas instituições públicas o atendimento e o respeito seja para todos, a questão de oportunidades seja para todos, essa é uma questão importante, né? Um outro passo importante, e aí, às vezes, talvez um dos mais difíceis, é você parar de falar e escutar. E aí eu me coloco nesse lugar, né? Às vezes falo muito, e aí você, às vezes, não se percebe nesse papel de falar em nome de. Você não tem que falar em nome de, né? Você tem que falar em nome de si. Você pode estar colaborando nessa luta antirracista, né? Mas você não vai falar para a pessoa, você não vai substituir a pessoa, você vai falar com a pessoa, né? Então, escutar mais faz parte da construção de uma sociedade racista. Não saia já opinando o que você acha de racismo. Escuta a experiência do outro e da outra sobre a vivência do racismo dele e dela na sociedade. E aprende com essa experiência. É um passo importante. Muito importante, às vezes muito difícil. Já aconteceu inúmeras situações, mas me lembro, assim, recentemente na minha casa, não tão recente, antes dessa pandemia, num outro verão, a gente recebeu na minha casa um casal de amigos, e a questão do racismo veio à tona. E eles são muito queridos, muito amados, mas eles não perceberam que eles falavam, e o meu esposo negro ali, né, eles não deixavam ele falar. Meu esposo não conseguiu falar. Quer dizer, eles não se perceberam. Mas eu não tinha intenção, né? De fato, mas é isso, a gente tem que se reeducar, né? A gente tem que reeducar, aprender, estar dispostos a aprender, e para isso tem que escutar. Tem que escutar, né? E aprender também, além das experiências, aprender lendo, né? Por isso até que eu trouxe vários livros, e que depois a Lu vai estar mostrando uma série de materiais que quem tiver interessado a gente pode estar divulgando, né? Então, a leitura, especialmente de autores e autoras negras... Tá louca. Oi? A minha tela aqui do Instagram tava travando, mas já voltou. Deu que tava tentando comentar, tava travando, mas já voltou. Tá. Para mim aqui tá parecendo perfeita. Não, voltou. Tá. Então, da leitura que eu estava falando. Eu me esqueci, a memória me ruim. Mas, então, o papel importante é buscar ler, né? Ler. Por quê? Porque nós fomos educados numa sociedade racista que não se falava nisso, né? As pessoas diziam, é feio falar nisso. Não fala, não chama outro de negro, não, é moreninho, não, você não é... Então, há uma dificuldade das pessoas falarem sobre isso, e é preciso nomear a dor, é preciso falar, e é preciso criar outras palavras, inclusive para o nosso vocabulário, porque o nosso vocabulário é muito opressor, né? A língua, logicamente, ela é também encharcada de poder, né, e de cultura. Então, a nossa língua portuguesa, ela é muito machista, racista, ela, né, a gente costuma conjugar os artigos sempre no masculino, né, para grupos diferenciados, enfim. Então, ler, e especialmente, se você puder buscar autores e autoras negras, melhor, né? Mas, além de ler, também aconselharia a questão de buscar arte, né? Buscar arte, porque fazer um letramento de mundo. A professora Joana Célia, que foi minha professora no passado, na UFSC, ela falava muito do letramento racial, e que é uma expressão que a professora Lia Weiner Schuckmann, que fala muito sobre branquitude, tenho esse livrinho dela, mas ela tem um outro também, ela fala nesse livrinho disso, da importância do letramento racial. As pessoas precisam
precisam ser letradas na questão racial, porque ela nos atravessa. A gente não pode falar apenas do racismo separado da sociedade, a gente tem que atrelar economia e racismo, a gente tem que atrelar sociedade e racismo. Nós, no Brasil, por ele ser estrutural, a gente precisa fazer dele um verbo de ação, né? Então, a gente precisa agir, e para isso, a leitura mais um letramento racial passa também pelas outras linguagens que não só a escrita, né? Então, você vê bons filmes, a gente vai indicar alguns filmes que discutem a questão racial, que é importante, que sensibiliza, né? Sair da questão só do intelectual, do racional, mas e também para o sensível. Ouvir músicas que abordam essas questões raciais, né? A menina de todas as idades, a questão dos youtubers, tem muitos youtubers negros, negras, né, que promovem uma reflexão interessantíssima, né, muitos perfis no Instagram, trazendo umas discussões, umas provocações bem legais. Então, esse letramento racial com a arte e com a escrita é imprescindível, né, mas, além disso, infelizmente, o racismo não se passa só pela questão da razão, né? Passa por uma questão muito interna, né? Muito interna, dos nossos afetos, como são construídos, dos nossos sentidos. Então, é algo que precisa ser praticado, né? Praticado com muito cuidado diariamente. A gente precisa se atentar às práticas cotidianas de racismo e que a gente pode minimizar. E também pensar que, para além de você se alimentar de uma leitura antirracista e de artes antirracistas, a gente precisa também promover políticas que possibilitem com que a população negra do Brasil, que é mais de 56%, né, que é a maioria, que ela também tenha acesso a políticas de fato de inclusão, né, social, de renda, de trabalho, né, porque a questão da representatividade é muito importante, a questão de você possibilitar que, de fato, oportunidades de ascensão social sejam dadas para a população, independente do seu pertencimento étnico, isso é muito importante, né? Porque se ficar só no mundo das palavras e dos sentidos, e não mudar a condição social do sujeito, a gente não vai avançar muito, né? Vai continuar segregado, vai continuar sendo a parte mais frágil dessa nossa sociedade. Então, isso é muito importante também. Né? Então, fomentar, incentivar, valorizar a criação de políticas públicas em várias áreas, na educação, na saúde, na economia, na sociedade, né? Então, esse fomento é muito importante, das políticas públicas. Ô, Jana, vou aproveitar que a Ana Rita fez uma pergunta que tem a ver com o que tu está falando, que é sobre a questão das cotas, que ela falou ali, né, de um vídeo da Lilia Schwartz, da ideia de compensação, depois ela falou da questão da palavra negro, né, até esses dias estava tendo uma discussão na internet sobre isso, que era as pessoas negras mesmo falando, né, assim, gente, tem branco vindo dizer para mim que eu não posso usar a palavra negro, que eu tenho que usar a palavra ridículo, preto. Né? É ridículo, né? Então, ficou assim uma discussão, a gente, né, que lê, a gente fica pensando assim, meu Deus, tem gente que não tem noção, né, que acha que está na internet, pode falar qualquer coisa. Então, isso é falta de leitura mesmo, né, daí eu queria... acho que tem a ver com o que a gente estava falando, a questão do uso da linguagem, né, que tu falou que a gente tem que... Então, essa questão de como nomear, né,
Não vou eu cometer esse papel ridículo dessa pessoa que você citou, não vou eu dizer como que o outro deva ser citado, né, referenciado. Primeiro, o nome da pessoa, né? Então, ao invés, né, de você, ô negão, ô, enfim, né, com o meu esposo, há amigos dele que têm essa prática, que me deixam indignadíssima. Ô, negão, não sei o quê, né? E, então, quer dizer, chama pelo nome, não fica discutindo se é negro, se é preto, chama pelo nome se você sabe, né? Assim como se é índio, chama de índio, né? Identifica qual é a etnia que ele faz parte, é Guarani, é Krenak, é Munduruku, chama pelo nome e se faz referência à etnia, né? Então, esse é um sinal de respeito. E com relação aos termos em si, todos eles são problemáticos. É o que a Grada Quilomba vai falar muito no livro dela. A gente precisa urgente construir um novo vocabulário que não seja opressor. Então, tanto a palavra negro como preto, há defesas e há condenações, porque elas têm um passado que é atribuído questões que depreciam, né? Mas o movimento negro, ele ressignificou os dois termos. Então, eu diria que não é equivocado você chamar de negro ou você chamar de preto. O que fere é se você chamar de mulato, se você chamar de moreninho, né? Ou se você chamar com negão, principalmente com um tom ofensivo, né? Então, eu diria isso. Tanto o termo negro como o preto, eles foram ressignificados pelo movimento negro de forma, dando uma positividade a ele. Então, quando ele é usado, ele é respeitado pelo movimento negro, os dois termos, pela ressignificação que foi dada na contemporaneidade, né? E a questão das cotas é uma questão, né, sempre muito polêmica, até hoje em dia, né? E é mais um espaço em que fica escancarado o racismo da nossa sociedade, né? Eu me lembro quando a minha filha estava prestes a fazer o vestibular, estava no terceiro ano do ensino médio, e as cotas, né, já estavam valendo, as mães das amigas dela vêm falar comigo, Janaína, pois é, agora a minha filha vai perder a vaga dela, porque tem as cotas. Complicado isso, né? Quer dizer, a vaga é dela, então ela já está considerando que a vaga é do grupo da qual ela pertence, né? Porque é o que denuncia esse tipo de fala, né? O que denuncia. Então, e tem ao mesmo tempo uma falta de conhecimento da lei de cotas, né? As pessoas dizem, não, mas eu sou contra a cota racial, tinha que ter cota social. E ignora, não leu ainda o texto da cota, de saber que ela é social. Olha quanto tempo já existe isso, né? Meu Deus. Então, é uma conquista, né? Um outro passo importante na luta antirracista, que eu não quero me esquecer de dizer, é a gente valorizar o protagonismo do movimento negro e protagonismo do movimento indígena. Se nós temos leis nesse país que promovem a igualdade, apesar que muitas vezes não é respeitada, mas ela se deve a anos, décadas de lutas do movimento negro, do movimento indígena, especialmente do movimento negro, mas dos dois. Porque muita gente morreu antes da gente conseguir a lei de cotas. Muita gente morreu antes da gente conseguir ter a Constituição de 88, que deu direito de autonomia para os indígenas, né? Deu o respeito deles poderem exercer a cultura deles, antes de 1988, que é ontem, não tinha. E isso foi uma luta muito grande, né? Então, a gente precisa, sim, sempre fazer essa referência, esse respeito ao movimento negro, né? E incentivar nós que somos professoras, né, e funcionárias da escola, na Rita, nesse momento, acredito que não esteja atuando como professora, mas está lá atuando como educadora, de qualquer forma, a gente precisa incentivar que os alunos e as alunas exerçam esse direito da cota racial, né? E argumentar para que eles não tenham constrangimento. É um direito deles que foi roubado deles por muito tempo, né?
Então é isso, deixa eu ver, não sei se o Lu quer colocar mais alguma coisa sobre, será que eu me esqueci de algum ponto importante sobre Eu anotei aqui algumas coisas, deixa eu ver aqui. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque como a gente está nessa distanciamento aí, sei que muitas questões a gente acabou não trabalhando, não deu nem tempo de trabalhar com os alunos na sala de aula, né? A gente está trabalhando ali através dos materiais que a gente está enviando, mas não é a mesma coisa que ter uma discussão em sala de aula sobre a temática. Então, por exemplo, eu queria que tu explicasse, sim, eu sei que é uma temática grande, né? Mas que tu falasse um pouquinho o que é essa ideia da mentalidade colonial e da ancestralidade, qual que é a diferença entre as duas, para o pessoal poder entender, porque como está esse vácuo no meio ali do conteúdo, a gente não sabe até o que eles estão conseguindo, né, entender, né? Porque é bem complicado, realmente. A distância está explicando essas questões. Sim. Eu não sei se eu respondi a dúvida da Ana Rita, mas depois qualquer coisa ela fala de... Para essa questão, Lu, para os professores, de repente, eu vou recomendar essa leitura aqui, Decolonialidade e Pensamento Afrodispórico. Não é de um autor só, tá? O Maldonato Torres, o Grossfogel fazem parte dessa organização, que tem muitos autores, e todos falando sobre essa questão histórica da colonialidade, decolonialidade, da questão da valorização da nossa ancestralidade, né? Então, como a gente estava falando anteriormente, né? Primeiro que, não sei se a gente tem alunos nossos, né, assistindo, mas, de repente, podem rever também, né? Mas que antes dos europeus chegarem no Brasil, a gente já tinha mais de 4 milhões e meio de populações indígenas, né? Então, nós já tínhamos uma história, né? Nós já tínhamos uma história milenar, ancestral, muito grande, muito forte. E a vinda dos portugueses para o Brasil fazia parte desse projeto, né, europeu de expansão em busca de novas riquezas e de novas terras, né? Ao se lançarem ao Oceano Atlântico, né, extrapolando os limites do continente europeu e vindo para a América e para o Brasil, eles trouxeram consigo essa pretensa superioridade, né? Esse sentimento de pretensa superioridade da cultura, da civilização, do modo de produzir conhecimento, né? E ao chegar na América, né, ao chegar na África também, né, que o português vai chegar na África antes de chegar na América, né, desde 1415, lá com a questão de Ceuta, né, bem ao norte da África, e depois vai, com o tempo, costeando o domínio africano também. Mas essa pretensa superioridade europeia, ela vai se afirmar, especialmente, claro, por uma questão tecnológica das armas, né? Também isso vai possibilitar com que haja esse domínio. E ao passar dos séculos, século XV, XVI, XVII, há um crescimento do capitalismo. O sistema capitalista, às vezes a gente ouve referência na mídia muito grande, e para os alunos, especialmente, para a população de modo geral, pode parecer que o sistema capitalista surgiu ali com a Revolução Industrial, século XIX, mas, na verdade, não, né? O sistema capitalista transformando tudo em mercadoria, inclusive as pessoas, né?
com a grande exploração da terra, das pessoas, do meio ambiente, seja o que for, para satisfazer essa ambição de acúmulo de metais preciosos, de capitais, isso surgiu no século XV, né? E nesse projeto de modernidade, então, estava inserido nessa colonização um projeto de modernidade, né? Que a gente dá, então, europeu, os livros de história por muito tempo, né? Os livros trazendo o europeu, ele vai se desprender da Idade Média, né? O tempo de trevas, e vai se introduzir na modernidade. Aí na modernidade ele vai corajoso, vai se lançar ao mar, vai fazer conquistas, vai ampliar o seu território, né? Então, do ponto de vista europeu, foi um fato, né, heróico, né, muito grande, né? Só que, do ponto de vista nosso, foi o início do nosso uma grande exploração começou, e uma grande desvalorização de quem somos, né? Então, esse projeto de modernidade, às vezes, os próprios professores de história, eu por muito tempo, inclusive, também, até fazer essas leituras de colonialidade e decolonialidade, que a gente está sempre aprendendo, mas a gente não se dá conta que esse projeto de modernidade europeia, ele só vai ser possível por causa do domínio da América, do domínio da África, da exploração, porque a modernidade cresce na Europa às custas da exploração das riquezas da América e da África, né? E essa exploração, ela vem junto com o racismo, então a modernidade surge com o capitalismo, a modernidade surge com a colonização, a modernidade surge com o genocídio grande da população nativa africana e americana, né? Então, esse é o lado feio da modernidade que não se costuma falar, né? A própria ideia de modernidade, assim, dá uma ideia pelos livros que é algo super positivo, né? Algo assim, nossa, o mundo começou a estar evoluindo, né? Como se fosse uma evolução, assim, que as coisas fossem só melhorando, quando, na verdade, melhorou, talvez, para os europeus, né? Para nós aqui, a modernidade europeia, ela significou um genocídio em massa e a morte da nossa memória, dos nossos ancestrais, né? Nós, enquanto brasileiras e brasileiros, nós fomos vítimas de uma colonialidade, de uma colonização tão bem arquitetada que a gente não tem nenhum idioma nacional de origem indígena, né? A gente não tem, ou de origem indígena, ou de origem iorubá, de origem africana, porque os africanos já vêm para o Brasil desde o século XVI, né? Então, diferente de todos os outros países da América que têm línguas oficiais indígenas, nós não temos, nós não sabemos falar uma frase em Guarani, né? Ou em qualquer outro idioma indígena. Então, esse projeto de modernidade fez isso muito bem. Acabou com as nossas memórias, com a nossa história, nossa ligação direta de ancestralidade indígena e o nosso vínculo com os africanos. E tratou essa população nativa como, de fato, inferior, né? Desconsiderou o conhecimento, não, você não tem conhecimento que é válido. Inclusive, tirou a dignidade humana, né? A humanidade que os iluministas, depois, mais para frente, né, os filósofos iluministas vão falar, se penso, logo existo, né? Mas se penso nos moldes europeus, eu existo. Essa frase quer dizer. Se eu não penso... Ana, só um pouquinho. Tá. Eu vou encerrar o do Instagram e reiniciar o do Instagram. Aqui ele continua funcionando, tá? No Face. É só para a gente não perder a transmissão, tá? Mas fica lá. O pessoal que está no Instagram, fica aí que eu já volto. É para não perder a transmissão, tá? Já vem aí, pessoal. Não saiam daí. Não saiam daí. É só porque senão a gente perde a transmissão toda. Senão... certo. Coisas de Instagram. Se passar do tempo... E se passar do tempo e não salvar, já era, vai tudo para o espaço. Já me aconteceu isso uma vez. Por isso que agora eu cuido. Deixa eu só
postar lá. Daí eu já consigo abrir de novo, peraí. Ué, Então, daí o ruim do vamos Instagram é retomando isso, aos né? poucos, então, né, para não ficar Isso, tão eu parado, já vou né? abrindo, enquanto vai publicando ali. Pode ir Ah, que falando. legal. Então, já encerrando, né, para também partir para alguma possível pergunta, né, e não se prolongar demais, né, então é importante a gente ter isso bem presente, né, a colonização, o que que diferencia o termo colonização de colonialidade, né, a colonização é o projeto oficial de domínio territorial de um país sobre o outro, né, tornando o outro posse sua, colônia, né, de uma Ó, Jana, forma, entra lá na. Só um pouquinho, entra lá na live daí. peraí, No, que eu abri de novo. Eu consigo te chamar. deixa eu ver se eu, Sei lá. entrei. Daí que tá indo. Peraí que ele, ele demora um pouco. Deu. Agora eu já consigo te chamar. Peraí. Aqui. Deu. Tá vindo já. Aí a Eu? gente. Já tá. Tô te chamando lá. Aí, fechou. Podemos continuar. Segunda parte. Segunda parte, né? Então, eu penso que é uma tarefa muito importante nossa de professores, e não só de professores, mas de todas as outras áreas, ter consciência crítica que a colonização portuguesa acabou sim, mas acabou em 1822, de modo oficial, e deixou um português governando, né? Uma coisa muito pitoresca, né? Muito peculiar do Brasil, e que, embora oficialmente estivesse, a partir daquela data, desmembrado de Portugal, o Brasil permaneceu muito vinculado ainda aos valores europeus portugueses, né? Uma influência grande da religião, uma influência grande do modo de organização, modo de política, modo de pensar. Então, essa colonialidade de valorização do modelo europeu, do modo de pensar, do modo de se vestir, do modo de se portar, como que eram as relações sociais, o próprio patriarcalismo europeu a gente herdou, né? Então, todas essas questões que nos oprimem, a gente às vezes não se dá conta, mas ela está ligado tudo à questão da colonialidade, o modo como nós fomos nos constituindo nessa colonialidade. E o racismo faz parte desse pacote. O racismo faz parte desse pacote. Não só o racismo, né, mas as opressões que atravessam o racismo, né? As opressões especialmente sexuais, de gênero, né? A opressão de classe também, né? Então, a gente, se não ficar atento, o que acontece na nossa sociedade? A gente classifica as pessoas, julga as pessoas, né? Julga as pessoas pelo olhar, e o nosso olhar, ele está com a lente da colonialidade. Então, a gente precisa reeducar esse nosso olhar também, para que a gente não olhe para as pessoas e as julgue a partir da imagem dela e da leitura que a gente faz relacionando essa imagem com os aspectos da colonialidade. Bom, mas se o sujeito não é tão branco assim, se não tem cabelo liso, se não é assim um corpo mais esguio, se não é mulher, então, se é pobre, tem um aspecto pobre, então a gente já vai com o nosso olhar classificatório e encharcado de colonialidade, e nisso a gente vai excluindo muitos sujeitos, né? Excluindo muitos sujeitos. Mesmo você é branca, né? Então você tem um privilégio. De fato, só que enquanto mulher, eu não tenho tanto esse privilégio, né? E uma coisa importante também, que essa branquitude, que para muita gente ainda é super valorizada, e realmente faz questão de representar que
essa pretensão de ter um valor maior do que um outro tipo físico, é importante também que as pessoas equilibrarem na balança, porque nós somos lidas como brancas aqui na nossa realidade. Se a gente for viajar para os Estados Unidos, para a Europa, nós não vamos ser lidas como brancas, né? A gente vai ser lida como nossa, da América Latina, né? Então você é aquele povinho Pior assim, do que latina hoje como brasileiro, do Brasil, né? Porque o brasileiro tá queimado por aí, isso que é o pior, né? Não é só se for só latino, beleza, ficar bem feliz, mas não é só isso. Não, sim, então, ó, de repente o meu traço pode ser confundido com árabe, sei lá, aí você vai ser visto como terrorista, né? Então o nosso, a nossa posição cômoda, confortável de branco, não é bem assim assegurada no mundo inteiro, né? A gente tem essa leitura social aqui na regiãozinha onde a gente vive, né? Se a gente sair dessa região, não vai ser tanto assim, né? Então, essa importância da gente valorizar a nossa ancestralidade e a gente valorizar e se perceber pertencente a uma classe também, né? Porque é preciso reconhecer que nós todos somos pobres, a gente não faz parte de uma classe favorecida, trabalhadora. Às vezes a gente vê algumas pessoas defendendo um discurso político de alguém que é um opressor, que é um dono de uma empresa, que é um grande político bem-sucedido, como se essa pessoa usufruísse desses privilégios. Não, então é importante você situar de que lado que eu estou, de que lado que eu faço parte, da onde eu venho, né? Então, a sua origem e os seus valores e a sua ancestralidade é importante você reconhecer e valorizar, porque o conhecimento, ele não precisa ser padrão, né? Não é um conhecimento europeu só que tem valor. O conhecimento indígena, afro, e enfim, de outras etnias também tem valor. Então, acho que vamos encerrando assim, né? Assim por hora, né? Mas, assim, dizendo que é importante que cada um busque fazer a sua parte na luta antirracista, mas de forma ativa. E o ativo passa muito mais além do que hashtag, né? Hashtag Vidas Negras Importam, ou, né, todos contra racismo, enfim, né, postar imagens, postar frases de efeitos, compartilhar, e aí você, por aí, já se considerar uma antirracista. Então, fica uma dica também, né, de sair dessa posição e você ser mais solidário, né? Nós vivemos um país agora, especialmente com essa pandemia, em que exige mais solidariedade, exige mais empatia das pessoas, né? Se a população negra desse país já sofria, agora está sofrendo mais. Então, você que tem uma vida financeira que não foi atingido por essa pandemia, e que bom, e que a sua vida e da sua família e a saúde estão resguardadas, olhe para o lado, faça alguma coisa por alguém, né? Então, seja realmente solidário e ajude, mesmo que pelas mídias, os artistas negros, as intelectuais negras. Então, leia, divulgue, compre produtos, serviços da comunidade que está mais vulnerável, especialmente agora, né? Então é isso. Por hora. Vou aproveitar que tu falou das intelectuais, eu vou abrir a página lá que eu achei, e daí o pessoal pode também estar pesquisando. Agora vou fazer o compartilhamento de tela, vamos ver se eu não vou fazer errado. Deixa eu ver aqui, guia do Chrome, vamos ver se vai dar certo. O que eu fiz aqui, vamos ver. Eu achei uma página aqui, daí tem uma lista de algumas... Isso. A Lélia Gonzalez. Acho que é da Faculdade Isso, de Letras de São Paulo. Aumenta um pouquinho. Oi? Só botei assim, ó, só digitei assim, ó, intelectuais negros, daí apareceu essa página,
Então, Daí aqui, pode ó, aumentar para ver enciclopédia. a foto dela, Várias. quem está no Deixa eu ver. Face. Ver se eu consigo clicar aqui e aumentar. Isso. Deixa eu ver, abrir em uma nova guia. Vamos ver aqui. Se ela abre maior. Então, esse é um passo importante, Apareceu ou né? não? A gente. Oi? Oi? Apareceu a imagem dela? Não, Apareceu, né? apareceu. Maior. No Face dá Tá. para ver, no Instagram, aí acho que o pessoal não vai No ver, né? Instagram eu vou filmar aqui, peraí. Que daí o Tá. pessoal consegue ver também. Um pouquinho. Ó, essa é a página. Então, a Lélia Gonzalez, tá? Já é falecida, né? É uma intelectual negra de extrema importância, tá? Ela foi precursora no Brasil, foi doutora em história, ela foi historiadora e filósofa, se eu não me engano. E ela foi precursora de um feminismo negro, de tratar das questões de branquitude. Ela, no Brasil, teve uma importância muito grande. Publicados, acho que são 2 livros, mas tem vários artigos, e, e ela é uma intelectual fundamental para a pessoa conhecer a trajetória dela, a contribuição dela para o movimento negro. Ela foi a fundadora do MNU, se eu não me engano, Movimento Negro Unificado, né? Tem o nome de algumas obras dela, Isso. de artigos, né? Que é a Mulher Negra na Sociedade Brasileira para um Feminismo Afro-Latino-Americano. Ela foi uma das primeiras a denunciar que o feminismo, né? O feminismo tinha, e para algumas autoras ainda tem, um olhar e um recorte muito europeu, né? E de uma realidade muito de classe média, né? Então, as mulheres negras não se viam incluídas nesse feminismo, né? Tanto que, hoje em dia, muitas preferem falar em mulherismo, né? Na África, preferem falar em mulherismo, justamente porque o feminismo está muito vinculado a uma questão de classe mais favorecida e a questão da branquitude. E a Lélia teve um papel muito importante, né, nesse aspecto. Além da Lélia, a Sueli Carneiro, isso. Deixa eu ver se tem a fotinho dela aqui separada. Ih, tá sem foto. Como botaram a foto dela? Peraí, vamos procurar aqui no Google. A Sueli Carneiro, inclusive, hoje está fazendo 70 anos. Parabéns para ela. Não vai nos ver aqui, né? Provavelmente, mas 70 anos de luta a Sueli Carneiro está fazendo hoje. Tá, deixa eu voltar. E ela aqui. Foi a criadora do site GL10, né? Muito atuante no movimento negro, tem muitos artigos escritos, lançou um livro recentemente reunindo os artigos, né? E ela é uma referência muito importante também quando se fala em branquitude, quando se fala em feminismo negro no Brasil. A Sueli Carneiro é uma grande referência. É importante também a gente buscar autoras africanas também, né? Que são muito pouco conhecidas. E aí não é sem motivo que são conhecidas, né? Justamente porque essa comunidade acaba tendo o controle do poder e tem mais acesso, né? Ao que vai ser lido, aos currículos, que ainda são muito europeus. Então, acaba que toda a produção de conhecimento dos outros continentes, ela chega muito pouco. A gente tem que fazer um esforço para conhecer. Não que elas não produzam, não tenham um potencial muito grande, mas por conta das políticas de divulgação, de conhecimento e editoriais que ainda não favorecem tanto outras leituras, outras vozes, né? Isso, a Sueli Carneiro. Bem essa senhora. Agora deu para ver. Isso. Ela ainda está atuante fortemente, né, à frente dos movimentos negros e publica pessoal do site do GL10, né, que é um lugar bem legal para a pessoa buscar
artigos, pela questão da diversidade racial, da diversidade de gênero, sexual. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O GL10? Site. Eu uso bastante esse material, já usei bastante com os alunos, esses textos são bem... Tem uma linguagem bem simples, ó, gl10.org.br. O pessoal consegue acessar, abrir a página. O GL10 até publicou, no início, agora um pouco antes, mais 5 horas, eu acho, um texto falando do papel do branco na luta antirracista. Recomendo, muito interessante, para quem quiser dar uma aprofundada nessa questão. E tem abordado também o GL10 sobre os incidentes de violência racial, né? Eu até queria falar um pouquinho sobre isso, Lu, só rapidamente. Qual é o papel do branco? Ah, saiu. Apareceu ali antes e saiu a reportagem. Essa questão da violência... Depois eu vejo se eu compartilho lá na página nossa. Ali. Isso. Esse artigo, daí o pessoal consegue ver. E eu vou botar esse texto do GL10, qual é o papel do branco na sociedade, a construção da sociedade antirracista, disponibilizar para os nossos alunos lá no nosso portal. Mas estava falando da questão da violência negra, né? A Ana Rita está falando, é uma postura cotidiana. Realmente, a postura cotidiana, com os mínimos detalhes, de você não fazer questão de furar fila, de passar na frente dos outros, de você respeitar, cumprimentar as pessoas do seu condomínio, né, que estão trabalhando para você, estão limpando para você, de você, aonde estudar, aonde trabalhar, e ficar atento para que as relações sejam igualitárias, não privilegie ninguém, né, então é realmente, como a Ana Rita lembrou, é uma postura cotidiana. Mas falando da violência, a violência racial, que tem sido... muito noticiada, né, atualmente, tem sido um assunto moda, e aí é um problema, né, porque, às vezes, um assunto, porque torna-se moda, está muito comentado, então, ele tende a aparecer muito num curto período, e depois vai sendo diluído e vai sumindo a discussão, né, esse é sempre um receio. Por um lado, muito bom que essa discussão da violência racial veio à tona, né, e eu presenciei, vocês também devem ter presenciado, né, algumas manifestações no Brasil, na semana seguinte do assassinato do George Floyd, né, se não me engano o nome dele, isso, George Floyd, em que as pessoas aqui no Brasil, deitadas no chão, né, representavam a situação, né, de não conseguir respirar que esse jovem negro estadunidense passou, né. E aí eu fico pensando, mas a gente precisa utilizar como referência George Floyd, um negro jovem que foi assassinado nos Estados Unidos? Então, olha a nossa colonialidade também, né? Então, assim, aí eu fui pesquisar os números, sabe? Depois até posso passar para que as pessoas, às vezes tem alguém que fica assim, mas será que a Janaína tirou da cabeça dela esses números, né? Não tirei da minha cabeça. Então, eu pesquisei no Instituto Americano Mapping Policy Violence e no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aí os dados dessas duas minhas fontes mostraram que a violência policial no Brasil, racial, ou seja, sobre os jovens, homens, na sua maioria, tá? Negros, ela é 18 vezes maior. A polícia brasileira mata 18 vezes mais do que a polícia norte-americana. Então, não que a gente não tenha que se comover, que foi uma situação dolorida, uma situação horrível da gente ver a reprise do vídeo. Na realidade, foi uma morte que acontece, que foi filmada, né? Não entendi. Todo mundo conseguiu ver.
É uma morte que acontece, só que foi filmada. Justamente. Que já acontece no dia a dia, só que teve ali alguém anônima. Filmou e alguém colocou, né? Senão Justamente. seria mais uma morte anônima e ninguém saberia quem, né? Quem foi ele. Justamente. O nosso colega Lucas entrou aí. Lucas. Então, os dados mostram que a nossa polícia é muito mais violenta do que nos Estados Unidos. Só o município do Rio de Janeiro matou mais gente, matou mais do que o dobro atualmente, do que a polícia norte-americana no país inteiro dos Estados Unidos matou ano passado. Então, veja, a gente está na metade do ano, a polícia do Rio de Janeiro já matou mais da metade do que ano passado os policiais norte-americanos mataram no país inteiro. Então, a nossa polícia é muito violenta e muito racista. Sim, né? Eles têm na cabeça dele um perfil de quem é o bandido, e esse perfil passa por traços raciais, né? Infelizmente, é muito forte isso. Basta você conversar com um homem negro que dirige e que ele vai relatar quantas vezes ele foi barrado numa blitz. E aí você pergunta, quantas vezes fui barrada? Não, nunca fui barrada. Quer dizer, uma mulher branca, ela não pode cometer delitos, né? Está escrito na cara da pessoa. Então, a questão da violência, não só que leva à morte, mas, por exemplo, que leva ao encarceramento, né? A gente tem um encarceramento em massa, que é de maioria negra no Brasil, é vergonhoso, né? Então, esses dados vão nos mostrando, assim como os outros, se a gente for ver de nível de escolaridade, de renda, em que o racismo está expresso em todos os aspectos da vida do sujeito, não tem jeito. E não há uma área da vida em que o sujeito negro brasileiro consegue ter algum privilégio, né? Então, é algo que precisamos repensar, com certeza, desde a segurança pública, a educação, que acho que a gente ainda faz muito pouco, né, de diversificar, de fato, o nosso currículo, as nossas práticas, né, elas são ainda muito no molde europeu e de colonialidade, a gente precisa utilizar mais linguagens, porque a linguagem da nossa ancestralidade indígena e afro, ela é muito também corporal, ela é muito musical, ela é também muito cognitiva, mas ela não precisa o cognitivo se expressar só através da escrita, né? Sim. Através do teatro, como a Lu tem feito aí já há alguns anos no CEMIA, né? Então, há muitas outras formas de educar, às vezes muito mais eficazes do que o nosso modelo europeu, né? Bom, é isso. Temos alguma pergunta, Lu, será? Deixa eu ver aqui. Não, nessa parte aqui não, né? Aqui no Instagram não, só o comentário, mas aí tu já falou ali da Ana Rita. Eu queria que tu terminasse, então, respondendo uma pergunta. Eu vou me colocar no lugar de um estudante, tá? Um estudante nosso poderia pensar assim, ó, mas eu não sou da área da política, eu não sou professora, eu não sou, né, eu sou só um estudante, o que eu poderia fazer para interferir, né, na construção da sociedade antirracista se eu não tenho interferência política, né, não posso, por exemplo, mudar uma política pública, não posso, isso muitas vezes na visão, né, do nosso estudante, assim, o que ele ali, na sua prática ou no seu pensamento, ele poderia estar auxiliando também e entrando nesse processo de luta. Legal, bem pontuado, e uma pergunta bem necessária, porque é para esse público que a gente está aqui, né? E é a nossa razão de estar trabalhando, né? Passa pela nossa escolha da profissão. E a gente tem esse papel muito importante, né? De reeducar para as relações raciais também, né? Não só, mas tudo que a gente ensinar é necessário esse atravessamento racial. Então, pensando no nosso aluno de ensino fundamental, especialmente,
eu daria 3 possibilidades, tá? De cara, assim, né? Pensando mais, de repente, claro, penso em outras maneiras. Primeiramente, questionar a cultura que consome, né? Acho que, às vezes, se não tem uma orientação de alguém mais atento, seja da família, seja de amigos, seja do círculo social que tiver, há uma grande chance desse adolescente que está saindo da fase da infância, que é o nosso público, consumir uma cultura sem se perguntar que valores estão por trás dessa cultura, né? Que mensagem está por trás dessa cultura que eu estou consumindo, seja por roupa, seja por gíria, seja por cantores, seja por dança, né? Seja o que for que você está consumindo, os filmes, os jogos de videogame. Então, que ele e ela se questione sobre o teor da cultura que você está consumindo. É um teor que está promovendo a diversidade, que está valorizando a diversidade, ou é um teor que está valorizando a violência, que está promovendo a exclusão, que está promovendo a supremacia branca? Então, acho que isso é uma dica legal, né? E a gente tem muitos artistas que podem dialogar muito bem com os nossos jovens. Bom, tu sabe mais do que eu, né? Tu tá mais ali. Desde em termos de idade, né? E o próprio canal que tu tens de comunicação com o teatro também te dá uma outra oportunidade de diálogo, né? Mais livre, né? E que tenha acesso mais a eles, por mais tempo até. Então, essa seria uma dica. Questionar a cultura que consome. Uma outra dica é buscar não ficar tão segregado socialmente, né? Às vezes a gente, não é o meu caso, mas é o caso de talvez boa parte das famílias dos nossos alunos, que tem integrantes da família só brancos, e que vão numa igreja que só tem branco, e que só vão numa pracinha que só tem branco, e que as conversas são... Então, assim, fique mais atento para se aproximar um pouco mais da diversidade, mais disposto a ouvir, a trocar experiências, né? A ter uma vivência com outras realidades, né? Então, apesar da nossa escola, né, que não dá para tirar como parâmetro para toda a rede municipal de São José, mas a nossa escola é majoritariamente branca, né? Até eu estou muito curiosa, porque a gente ia fazer esse ano lá uma atualização dos dados, né, para estar atualizando o nosso PPP de questionário, né, socioeconômico e cultural, e a gente acabou, por essa pandemia, não concluindo, mas é um dado que eu tenho muita curiosidade de saber, né, qual o percentual de população negra, de população feminina, de população que é de outros estados, enfim, a gente mapear mais o perfil dos nossos alunos. Mas, então, essa é a segunda dica, você não ficar tão segregado aos seus iguais, você buscar um pouco, mas então é a professora, mas a minha mãe não vai deixar eu naquela festinha lá que é do aniversário da Angola, que eu fiquei sabendo, mas se não pode, especialmente agora, né, não vai poder mesmo, mas procure pela internet, né, o que outros jovens que de outros lugares estão pensando, o que estão fazendo, o que eles podem dizer da realidade, porque a gente aprende muito com a experiência de vida dos outros também, né, com a experiência cultural dos outros. E uma outra questão é você fazer uma autorreflexão para que se questione o quanto de branquitude está internalizado em você, o quanto de racista está nos seus atos pequenos, o modo que cumprimentam colegas. Às vezes a gente vê um modo de comunicação entre eles bem agressivo, né? E às vezes com xingamentos raciais, né? Entre outros, né?
Então, assim, reveja o seu modo de relacionar com seus colegas, com os professores, com o seu círculo social, para ver o quanto tem de racismo nesse seu modo de ser e de se comunicar, né? Então, fazer essa autorreflexão. Diria ainda, buscar enxergar a negritude que está perto de você. Porque, embora a sua escola seja majoritariamente branco, mas os negros e as negras estão lá nos alunos, estão lá nos funcionários, estão lá nas professoras, né? Então, enxergue a negritude que está perto, você não está numa Finlândia, você não está numa, né? Às vezes as pessoas, né, mesmo na escola, né, me olham chocadas, Janaína, mas teu filho mesmo? Teu filho é teu filho? Teu filho, assim, mas é tão diferente de ti, né? Eu fico pensando de que país que elas vêm, né? De que país que elas vêm, não é? Assim, é estranho o espanto das pessoas, né? E uma professora uma vez me perguntou, eu queria saber que orfanato que tu adotou teu filho? Meu Deus! Então, como se não fosse possível a questão dos relacionamentos raciais, como se não fosse uma realidade nesse país, né? Então, enxergar a negritude que está perto de você, se não está em você, que às vezes está em você e você não enxergou. Tem gente também que está precisando ainda enegrecer-se, né? Reconhecer-se negro e negra, e valorizar essa negritude. Mas se não está em você, está bem perto de você, não precisa fazer um esforço muito grande, né? Então, valorizar e ouvir um pouco essa negritude que está tão próxima. Eu respondia contento, Lu, mas... Bem legal, anotei aqui. Eu coloquei lá aquelas frases que eu coloquei essa semana, para quem não sabe. Legal. Do livro da Djamila. Deixa eu só compartilhar aqui o livro, que ele é bem acessível. Professora, ou então as colegas que estão assistindo, as amigas, né? Me recomenda uma leitura que possa falar sobre isso. Ele é bem acessível, tem inclusive para comprar na internet, ó, não precisa ir na livraria, pode comprar, tá R$19, e se quiser, tá como fazer e-book, né? Dá para ler eu tenho ele como celular, e-book, que eu comprei pelo Amazon, dá para fazer também, que é mais barato, né? E tu consegue levar para todos os lugares. E algumas dessas imagens que eu coloquei, alguns textos, foi desse livro. Então, é legal o pessoal, que eu acho que complementa bastante o que tu falou, né? Só que ele é bem curtinho mesmo. Ele tem uma ideia de dar umas noções gerais de discussão, né? Do que é possível a gente fazer na prática, né? Não ficar só na teoria, como tu falasse, não ser só uma campanha na internet, né? A gente até está vendo, assim, um engajamento, assim, inclusive como eu uso bastante Instagram, tem alguns influenciadores que estão cedendo seus espaços, né, de poder ali para influenciadores negros. Então, a gente está conhecendo através deles, que a gente não conheceria, porque eles não têm a mesma quantidade de seguidores, né? Então, está possibilitando também as pessoas nossa, existem, né? Quem não sabe ainda, existem youtubers, existem blogueiros, existem influenciadores aí que podem estar tendo discussões que vão realmente trazer algo prático, né? E não ficar só como tu falaste, na hashtag, né? A gente tem que ir além disso. Essa coleção, Lu, para quem não conhece, ela é bem conhecida, né? Mas coleção Feminismos Plurais, né? Da filósofa Djamila Ribeiro. Eu recomendaria que as pessoas que pudessem comprar, compre, porque incentiva a publicação, né? Desse teor de temáticas, que ele já é tão acessível. Mas se não puder comprar, especialmente assim, para os nossos alunos, ele tem fácil para baixar em PDF, né? Inclusive eu passei para ti ele digitalizado, né? Se alguém solicitar, a gente pode passar.
E além desse, que eu super recomendo, eu queria mostrar para vocês outros dois que eu tenho, que são dessa coleção. Um é da Carla Cotirene, isso, que é o que é interseccionalidade, que é muito legal, que faz a discussão entre raça, gênero e classe, e do racismo estrutural, que a Lu está mostrando aí na tela, que é do Silvio Almeida, doutor em Direito, também em Filosofia. Silvio Almeida passou no Roda Viva, acredito que algumas pessoas tenham visto nessa segunda-feira. Muito bom para estar contextualizando que no Brasil a gente vive um racismo estrutural. E dentro desse guarda-chuva do racismo estrutural, a gente tem o racismo institucional, o racismo recreativo, racismo cotidiano e muitos outros que podem ter outras denominações. Então, quem puder, recomendo super que compra e consuma realmente, leia esses livrinhos que a E não é caro, né? Dá para comprar, não são valores muito altos. Baratinhos, o texto é, quer dizer, claro, tem conceito, mas dá para os nossos alunos lerem e entender, porque não é muito grande o livro, né? Que às vezes o pessoal fica com de ler porque é muito grande, mas não é o caso. Bate uma preguiça, né, às vezes, né? Não é o caso. Mas esses não, Mas, tipo, ajuda bastante. Pode falar. Ô, Lu, eu queria que tu mostrasse para o pessoal aquele material que eu te mandei, que recomenda filmes, sites, autoras, vê se tu consegue mostrar, para a gente encerrar. Se interesse, depois deixa o seu e-mail, que a gente faz a divulgação do material que andou circulando nos WhatsApps, construído. Ah, mas tu mandou no e-mail ou na coisa? Não, agora já não tô mais no Drive. Ah, tá, no nosso Drive, lá dos professores. Não, do teu e-mail. Eu mandei no teu e-mail, Lu não, LSCH, né? Ah, tá, peraí, que eu abri o errado, aí realmente não ia achar, não. Peraí que eu já abro aqui. Achei bem interessante, esse material não foi eu que produzi, ele não tem identificação de quem produziu, mas ele é autorizado na sua introdução que se faça a publicação e a divulgação, por isso que eu estou tomando a liberdade de divulgar, tá? E é legal que ele já tem os links, você clica e já vai direto nos textos maravilhosos, discutindo sobre branquitude, sobre privilégios, discutindo sobre racismo, antirracismo. Tá no meu e-mail, finalmente, aqui, peraí. Estava desconectado, deu. É o que está em PDF, ou, não, materiais antirracistas, né? Isso, materiais antirracistas, esse mesmo. Eu já vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Vê se está aparecendo aí na tela. Não, para mim ainda está a tela lá dos livros da pluralismo. Acho que agora vai abrir. É que tem que sair e mandar abrir de novo. Ai, Jesus. Eu te tirei do negócio ali, meu Deus. Te tirei da... Peraí. Deixa eu botar de volta ali. Para mim tá aparecendo. Ai, voltou. Deu. Eu tinha te tirado da tela sem querer. Tá, deixa eu... muitas coisas aqui, peraí. Para minha... Guia do Chrome. Ai, Jesus. Aqui, materiais antirracistas. Pronto, agora vai aparecer. Deixa eu pegar aqui no Instagram. Apareceu ali? Apareceu. Tá. Então, vamos lá. Materiais antirracistas. Tá. Aí tem o objetivo do documento, artigos, aí tem o link.
Ó, entrevista, quer ser antirracista. Nossa, que legal, bastante coisa, né? Sim, Aí sim. Twitter, Instagram, Facebook. Isso, dos coletivos, né? Uma relação de coletivos, né? Blogueiras, youtubers. Aí documentários, Netflix, YouTube. Séries. Então, assim, se a desculpa, até há pouco tempo atrás, mas eu sou racista, mas eu também não aprendi a ser diferente, né? Também não conheço nenhum material que eu possa ler e conhecer e ser diferente. Essa desculpa não rola mais, né? Porque é tanta produção de toda a natureza que as pessoas podem ter acesso, basta querer, né? Então, vocês vejam aí que a relação de filmes, documentários, séries, sites, Instagrams, organizações, podcasts, autoras, livros digitalizados, tudo para você se construir, se reeducar antirracista, né? Então, seja um antirracista, saia da sua posição cômoda de privilégio, de branquitude, a crítica, e haja ativamente no seu lugar, na sua família, no seu bairro, na sua escola, né? Uma coisa muito interessante, lembrando a tua pergunta última sobre, né, o que os nossos alunos poderiam fazer, e que vale tanto para os alunos, alunas, e tanto para adulto, na verdade, é não compactuar com o racismo recreativo, né? Então, isso é bem importante, quando silencia, você está compactuando. Quando você ri, então, é como se você compartilhasse, né, aquela informação e você compartilhasse aquela visão de mundo, aquele pensamento. Então, não ser parceiro de falas, atitudes, posturas e gestos racistas, né? O que é chamado de brincadeirinha é um racismo recreativo. Não existe brincadeirinha quando é só eu que estou me divertindo às custas da ofensa alheia, né? Então, isso é bem importante. Isso é bem importante. É muito comum, e às vezes a própria pessoa negra se vê nessa situação delicada, que está num grupo que solta uma piadinha racista e não se flagram. Tem uma pessoa ali que está sendo ofendida com essa sua brincadeirinha. Aí bate na costa, não, mas você não é negro, a gente não te considera negro, né? Você é moreninho, ou algum outro comentário infeliz do tipo, né? Mas que a gente possa abolir da nossa educação das nossas crianças, da educação dos nossos familiares e amigos, e quando houver algum comentário assim, que você tenha uma atitude proativa de fazer algum comentário em resposta, dizendo que não compactua com isso. Isso é muito importante, né? As pessoas não compactuarem com comportamentos, com comentáriozinhos racistas, né? Porque você, se fizer isso, você está sendo tão racista quanto, né? Isso é muito delicado, isso fere no interior da pessoa com uma profundidade que a gente não tem condição de mensurar, tá? Eu presencio mais de perto, assim, algumas situações com meu filho, com meu esposo, com algumas amigas, conhecidos, mas eu também não tenho condição de mensurar o quanto afeta a subjetividade desses sujeitos, o quanto afeta a autoestima, o quanto afeta uma construção positiva de si mesmo, você ser identificado a todo instante como um objeto, você não ter direito à voz, você ser infantilizado, você ser ridicularizado, você ser considerado inferior. Como você trabalha isso no seu cotidiano para você não se atingir? Isso é muito duro, muito cruel, é uma violência muito cruel, o racismo, né? E é uma ferida muito aberta, se a gente não tratar dela suficientemente com criticidade, essa ferida, ela vai ainda continuar por muitas gerações, né? E quem perde é todo mundo, né? Esse é um assunto que quem perde somos todos nós, não é um assunto só de negros, né? O racismo compromete você, todos nós, na sociedade que vivemos, né?
E também não é um assunto só da aula de história, né? Isso é importante a gente lembrar. Né? Isso, é Não um é só o compromisso de professor todas as história que disciplinas, tem todas que as ter áreas do partilha, conhecimento, é. né? Ah, mas na aula de história fala isso, na outra não precisa, né? Mas isso faz parte É, do cotidiano, então é um compromisso de todos, né? De é todos, não é responsabilidade e compromisso de todos. Assim como às vezes acontece também, a gente vê assim, de eleger, aquela professora negra, então, né? Então vamos deixar com ela o 20 de novembro para ela fazer uma dança, né? Me lembrei agora da professora nossa Giovana, né? Giovana, então vê o que tu pode fazer aí, né? E então, assim, responsabilizando o sujeito por dominar todas as questões sobre o racismo e unicamente a ele, né? Porque isso é uma tarefa fácil, porque você se exime da sua responsabilidade, né? E aí você joga para o outro a responsabilidade como se não fosse um problema seu. É um problema seu também, né? Então, isso Então, é muito assim, não, na nossa escola não tem negro, né? Vamos pensar se existisse uma isso, escola assim, né, em São José, que não existe. Então, a gente não é, precisa falar sobre isso, né? Porque aqui não tem isso, porque não tem negros aqui, então, você não entende que isso é uma estrutura, né? Então, são tem muita argumentos que não coisa aí cabem que mais, né? precisa ser modificada. Mas então tá, né? Acho que vamos encerrando. Um beijo para todo mundo, um agradecimento para todo mundo que esteve em algum momento conosco, né? Agradecendo a mediação da minha amiga Lu e que a gente tenha conversas produtivas aí, né? E muitas quartas-feiras virão ainda, né? Teremos mais Infelizmente. aí, pelo menos um mês aí, né? Afastado, pelo menos mais um mês. Então tá. Então tá. Beijo, Tatiana. Beijo, Fica com Lu. Deus, Beijo a fica bem. todos. Vocês também se cuidem, por favor. Não Se acabou a cuidem. quarentena. A quarentena está aí, apesar de a gente não estar achando que está tudo bem, não está, galera. Fiquem espertos em casa, que é na hora que a gente relaxa que o negócio acontece, né? É verdade, é verdade. Então, tchau Então para tá. todo mundo. Sejam todos antirracistas. Boa noite, boa luta para nós, né? Obrigadão a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau. É. Deixa eu fechar aqui, peraí. Deu.